Boa noite, irmãos. Nós estamos estudando o livro de Juízes, o livramento de Deus a um povo que estava 7 anos já entregue aos midianitas. Gostaria que vocês deixassem a Bíblia aberta, Juízes capítulo 6. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7. Capítulo 6, quero recordar um pouquinho com os irmãos. Versículo 1 diz que fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Aqui é um resumo do que está acontecendo. O povo andava conforme a sua própria vontade, se desgarrou de Deus, e por isso são oprimidos de forma muito grave, a ponto deles terem que viver escondidos nas montanhas, sem alimento, com medo. E eles clamaram ao Senhor, versículo 6 diz que eles clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou um profeta. Antes de mandar o livramento, o Senhor enviou um profeta que falou com eles, mostrando, deixando bem claro que o problema deles era o afastamento do Senhor. E nós vimos aqui uma importante lição, que aqueles não estavam preocupados, não estavam lembrando, pensando no seu pecado ou no seu afastamento de Deus. O que os incomodava era o inimigo, era passar necessidade, eram os problemas. E essa parte é muito tocante para nós, porque ela nos faz questionar o quanto nós buscamos a Deus, exatamente porque nós ansiamos a presença de Deus, ou o quanto nós percebemos a necessidade de buscar a Deus porque nós estamos desagradando a Deus, ou vamos atrás do Senhor apenas naquele momento em que a dor começa. E é difícil isso, responder essa pergunta. E nós temos que tomar cuidado para não cair em nenhum dos dois extremos, Nem ser aquele extremo que busca Deus buscando interesse e não percebe isso, e nem daquele que todo tempo que busca Deus acha que está sendo por interesse, Não é bem isso. E nós temos que pensar nessa questão. Aí vimos aí o chamado então de Gideão. Após esse momento, Deus envia um anjo chamando Gideão para assim ser aquele escolhido para servir a Deus. E nessa mensagem nós vimos como Deus usa pessoas simples, como Deus chama de valente aquele que, de certa forma, estava ali escondido, com medo também, tentando fazer algumas coisas ali, cuidar do trigo, cuidar das coisas para sobreviver, e esse é o chamado valente, para servir, para assim trabalhar para o Senhor. Antes da batalha, nós estudamos semana passada que houve a necessidade de uma preparação. Gideão cresce em comunhão com Deus através de alguns sinais. Ele percebe que realmente era Deus que estava falando com ele, No princípio ele nega isso, no princípio ele diz: quem sou eu para fazer isso? E aí ele percebe que realmente é Deus. E ele é chamado para quebrar os altares lá da própria família e construir um altar ao Senhor. A partir daí nós percebemos que Gideão, ele está assim representando o Senhor, e aqueles que seguem a Gideão são aqueles que tomaram partido pelo Senhor, enquanto que outros que fraquejam ou o próprio inimigo é o outro lado que será guerreado, que será aí uma batalha contra Gideão e contra o Senhor. Eu vou ler aqui a partir do capítulo 7, vou ler alguns versículos e a gente vai comentando. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava
se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. No capítulo 6, versos 34 e 35, nós vimos que Gideão, cheio do Espírito Santo, ele ajuntou um exército. E aqui está contando então a sequência disso. Ele ajunta o exército e vai junto ao povo, vai junto ao lugar ali, como se fosse pertinho, né? Quase na batalha. Ele já está avistando o inimigo. E ali ele está com um exército, aqueles que foram chamados. Versículo 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. É demais o povo que está contigo. Essa frase, aparentemente, ela não tem muito sentido, porque quando você vai para uma batalha com um exército, quanto mais soldados, melhor. Quanto mais soldados, a possibilidade de vitória é maior. Mas Deus disse: é demais o povo, e explica por quê. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. E aí Deus está deixando bem claro que essa batalha, antes de ser do exército de Gideão, essa batalha é do Senhor. Gideão era aquele que estava responsável por participar, por juntar as pessoas, por ir até a batalha. Mas Deus é que estava livrando o povo. Deus é quem vai livrar o povo. E Deus conhece o coração do homem. E para esse homem se orgulhar, não precisa de muito. O que Deus acaba de dizer aqui é verdade. É muita gente. Eles podem chegar e dizer: nós vencemos. Nós é que conquistamos a vitória. E olha o que o texto diz: Israel poderia se gloriar contra mim. Ou seja, o crédito que é do Senhor passaria a ser do povo, do exército. Roubar de Deus a sua glória. O que Deus vai fazer então? É gente demais? 2 métodos para selecionar aqui quem deveria ir à batalha. Versículo 3. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Eu fiz até uma colinha aqui desses números para eu não me perder, né? Tanto número. O que foi a primeira coisa que Deus falou para Gideão? Vai lá e questiona esse povo. Quem quiser desistir, que desista logo. Se tem algum medroso, alguém está com medo, então não vai. E é interessante, porque desses 32.000, quantos? 22.000. É muita gente, não? Muitos homens estavam com medo. Talvez não queriam admitir, mas quando vem a oportunidade, tem alguém com medo aqui? Eu? Não demorou muito para levantar a mão. Não era difícil entender o medo daqueles homens. A gente pode pensar: mas por que medo? É fácil para a guerra? Não é muito fácil, não. Se você tiver um jeitinho de não ir, você não vai. E repare, são 32.000 homens, parece bastante, não é? O exército inimigo tinha 135.000 homens. A gente vê isso lá em Juízes 8:10. 32 não é muito, não. Dá para ter medo de enfrentar um exército de 135.000. Então a gente percebe que Deus tira alguns, e a seleção é por essa característica aqui, né?
medrosos, é a característica daqueles que, digamos assim, tímidos, que esses saiam. E a gente percebe que o medo, exatamente, não é alguma coisa que pode estar no povo de Deus. A fé, ela é contrária ao medo. Você não confia no Senhor? Você não vai lutar pelo Senhor? Por que ter medo? Então, se você tem medo, você não segue adiante. Outra coisa do medo, o medo é contagioso. Já pensou a hora que começam a batalha e aqueles 135 mil homens lá começam a lutar contra você? Os medrosos, e era muito medroso, né? E eu começar a correr, e aí sobravam os poucos ali no meio deles. Parece bom com eles, mas é melhor sem eles. Então temos aqui, vamos lá fazendo as contas. 32 menos 22 mil, sobraram 10 mil. E Deus disse no versículo 4, a gente demais. Disse o Senhor a Gideão, ainda há povo demais. Faze-os descer às águas e ali os provarei. Aquele de quem eu disser, este irá contigo, este irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, este porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se baixou de joelhos a beber água. 9.700 ajoelharam. A diferença aqui é aqueles que pegam a mão na água e colocam na boca, esses vão ficar. Aqueles que caíram na água de joelhos e tomaram a água vão sair. E o que Deus diz? Eu livrarei e entregarei os midianitas em tuas mãos. Com estes homens, os 300 homens. Aqui, muitas vezes, há uma tentativa, né, de interpretar esse texto, dizendo que esses 300 foram mais atentos, vigilantes, até colocam armas nas mãos deles, como se eles, segurando a arma, abaixassem, olhando e pegando a água ali, enquanto os outros abandonaram a arma e saíram bebendo água. Eu vi vários comentários que falavam dessa forma, mas também vi alguns dizendo que a gente não tem uma base para dizer exatamente isso. O que a gente vê aqui é que Deus diz, quem eu disser, esse não irá, não irá. Quem eu disser. A seleção foi feita desta forma. Aqueles que pegaram e tomaram água com a mão e aqueles que ajoelharam. Ajoelharam, 9.700 sai, 300 tomaram. Mas não necessariamente a escolha aqui está por alguma habilidade, né? Porque a gente está percebendo que a ideia aqui não é habilidade humana, é o Senhor, é pelo Senhor. Então não é necessariamente a gente poder dizer assim, que os mais valentes ficaram. No primeiro caso, os medrosos saíram. Mas aqui pode ou não ser isso, né? O que importa, irmãos, é que esse número ficou absurdo, né? 300 homens apenas. E nós percebemos que Deus assim diz no versículo 7. Então disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire
cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo deles, no vale. Vamos embora, se guardem, vá lá para suas tendas, vamos descansar. Agora Gideão tem compromisso, vamos para a batalha, os 300. Vamos lá para essa batalha. Agora imagine, irmãos, a fé de Gideão, daqueles 300. Como isso seria possível? Vencer uma batalha com apenas 300 homens. 135 mil contra 300. Cada um tem que matar só 450, né? É uma conta muito alta. E lembra, na semana passada, eu disse que em alguns momentos Gideão pedia uma prova ao Senhor. Ele pediu uma prova no momento do sacrifício, vou oferecer um sacrifício, prova que é o Senhor, e lá o Senhor provou. Depois a história da lã e da terra, 2 vezes Deus provou. E aqui, eu disse na semana passada que Gideão não pediu nada, né? Ele falou, não, vou ficar quietinho dessa vez, e Deus deu uma prova para ele. Então aqui, para a gente não demorar, de versículo 9 a 15, tem a questão de Deus dar uma prova para Gideão, que ele estava assim, tendo um exército mesmo pequeno, mas um exército que estava sendo temido pelo inimigo. Então no versículo 9, o Senhor diz, olha, você levanta e desce, porque eu entreguei as tuas mãos, né? Desce contra o arraial, porque eu entreguei as tuas mãos. No versículo 10, se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço, Purá, ao arraial, e ouvirá o que eles dizem. Então aqui o desce não é para guerrear, só desce lá você mais um só, bem quietinho, para ver o que eles estão conversando. E a conversa chega a ser assim, engraçada, né? Para não dizer ridícula. Porque um contando um sonho que viu um pão girando, imagina um pão gigante girando e vinha e atirava-se contra a tenda de um capitão lá, do principal. O sonho já é absurdo. A interpretação do sonho foi mais absurda ainda. O que estava ouvindo o sonho diz, isso é Gideão. Isso aí é Gideão, não é outra coisa, é a espada de Gideão. E aí imagina Gideão e o seu moço lá ouvindo essa história. E nessa hora eles se encheram de alegria, porque o inimigo estava com medo, estava desesperado. E aqui o texto não conta, mas provavelmente é o Senhor que deu sabedoria para Gideão, como eles iriam para essa guerra. Você imagina, você está numa guerra com 300 homens, e lá embaixo tem 135 mil homens. Vamos atacar! Como? E aí, como foi feito? 300 pessoas em 3 grupos de 100 ficaram em pontos estratégicos lá no alto. E o que eles tinham? Eles tinham uma botija e tinha tochas e trombetas. E o que eles fizeram? Tocaram as trombetas, quebraram lá os jarros e gritavam pelo Senhor e por Gideão. Uma outra coisa muito importante é o momento em que eles fizeram isso. Aqui diz, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam na mão, e assim tocaram as 3 companhias, versículo 20, as trombetas, e despedaçaram os cântaros, seguravam nas mãos, e tinham as tochas, e gritavam, a espada pelo Senhor e por Gideão. Versículo 21, e permaneceu cada um no seu lugar. Olha essa frase, permaneceu cada um no seu lugar. Os medrosos nessa hora perderam a oportunidade, né? Porque o que eles fizeram? Tocaram uma trombeta, quebraram lá um jarro, gritaram e permaneceram no seu lugar. E como se ganha a guerra assim? Tudo foi estratégico, muito barulho, né? Às vezes você vê barulho de 10 pessoas, parece que é uma multidão.
Então, 300 pessoas naquela altura, gritando e quebrando jarros, tocando trombetas, parecia uma multidão. Essa questão da hora estratégica, provavelmente tinham 3 turnos de soldados. Então, 1/3 do exército estava voltando para trocar de turno. Os outros estavam dormindo. E a hora que houve aquele barulho todo, os que estavam dormindo acordaram assustados. Quando eles saíram das suas tendas, o que eles viram? 1/3 do próprio exército vindo na direção deles, armados. E eles no escuro, assustados. Quando você está dormindo, você não sabe nada, né? Mais ou menos o que está acontecendo. Eles entenderam que era o exército de Gideão. E então, espada contra espada, eles começaram a lutar entre si. E assim que a batalha começa a ser vencida. Os 300 não mataram nenhum homem, nenhum único soldado inimigo. Nenhum soldado poderia voltar para casa cantando vantagem. Olha, nós ganhamos a luta lá. Foi Deus que deu. Quem que não poderia voltar para casa? Deus, sem dizer, Deus deu a vitória. O que eles fizeram? Praticamente nada. E aí nós vemos no versículo 23, isso foi até o 22, né? Então os homens de Israel, de Naphtali, de Asser e todo o povo e todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas, que alguns fugiram. Deixa eu ver se o 22 eu não li. É o 22 aqui, vamos ler o 22. Ao soar as trombetas, 300 trombetas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro. E isso em todo Israel, que fugiu rumo a Zererá, até Bet-sita, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então aqui, 120 mil morreram à espada, 15 mil restaram e fugiram. Olha, os que fugiram ainda é bastante. 300 de Gideão, 15 mil fugiram. Isso está lá mais à frente, em Juízes 8. Mas eles estavam tão desesperados que eles só fugiram. E o que o texto que nós lemos aqui agora, de 23 em diante, nos conta? Que Gideão já tinha convocado Manassés e outros para se prepararem. Aqueles que fugiram foram atacados por outras tribos. E assim eles venceram a batalha. São muitos detalhes aqui. E tudo a gente vê, né, irmãos? Como Deus é bom. Como Deus cuida de nós. O que a gente pode aprender nesse texto? Pelo Senhor e por Gideão. Quem é o exército de Deus? O exército de Deus é o que vence pelo poder de Deus. Isso fica bem claro, né? Desde o início. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Nós muitas vezes queremos vencer e lutar com as armas desse mundo. Queremos muita gente, queremos muitas forças, mas Deus muitas vezes age na nossa vida nas dificuldades, na enfermidade, na falta das coisas. É nesses momentos que nós exatamente demonstramos a nossa fé. É povo demais. Israel poderia se gloriar contra mim. A minha própria mão me livrou. Quantos momentos, irmãos, nós não vivemos só lá no top, né? Só na vitória. Passamos por momentos difíceis. Porque Deus diz, estava bom demais. Vocês estavam acomodados. Vocês estavam achando que vocês eram bom demais. Isso pode acontecer, irmãos. Tanto na vida pessoal, como igreja, como
no nosso trabalho, em várias situações. Quando nós olhamos para o inimigo, para os problemas que eles veem, né, contra nós, ou para as próprias dificuldades, e esses problemas e inimigos parecem maiores do que nós, no lugar do medo nós deveríamos confiar. Quem tem medo, nós aprendemos hoje, não pode participar do exército de Deus. Nós podemos ser tomados pelo medo. Quando se agiganta o inimigo, nós devemos lembrar que o Senhor é maior do que o inimigo. Temos vários exemplos assim na Bíblia, né? Davi vencendo Golias, vários outros exemplos. Que a vitória não era pela força. Hoje cedo nós cantamos uma canção que diz: diga para os poderosos, para os temerosos, não é poderosos não, diga para os temerosos, não há nada a temer. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, Ele vem para te salvar. Como é bom, irmãos, participarmos do exército de Deus. Porque é o exército que anda na força do Senhor. E andar na força do Senhor muitas vezes é enfrentar exércitos muito maiores, forças muito maiores do que nós. Mas isso não significa que nós vamos ser derrotados. O exército de Deus é formado por pessoas simples. Gideão é um homem do campo que está liderando um exército, que está quebrando um altar de Baal, que está sendo usado por Deus. Um homem simples. Como assim Deus nos chama? O exército de Deus talvez tenha poucos escolhidos, só 300. Não é todo mundo que faz parte do exército de Deus. E às vezes a gente se encanta com números, né? Com tantos números por aí. Igrejas que têm milhares de pessoas. Mas nós sabemos que o Senhor trabalha com poucos, trabalha com muitos. Mas o Senhor nunca vai precisar de muitos para que o nome dele seja glorificado. Porque o nome dele é glorificado exatamente, às vezes, quando são poucos que estão lutando. Não vencemos com as armas desse mundo. As nossas armas são espirituais. E com Deus nós ganhamos batalhas impossíveis. Tenha fé nisso, creia nisso. Com Deus nós ganhamos batalhas impossíveis. Deus luta por nós, era 1 contra 450, mas ninguém precisou lutar nem com um homem. Deus lutou por eles. Nós vamos orar, depois nós continuamos mais um pouquinho nessa mesma passagem. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Deus, quantas vezes nós enfrentamos dificuldades, Senhor Deus, e olhamos para nós mesmos, percebemos como nós somos frágeis, como nós somos pequenos. Mas o Senhor nos ensina a persistir, porque mesmo em meio às dificuldades, ó Deus, nós podemos ser vencedores. E as dificuldades, ó Deus, não são prova da nossa derrota, mas pelo contrário, ó Deus, muitas vezes são provas de que nós estamos no caminho certo, estamos andando com o Senhor. Ó Pai amado, que o Senhor Deus esteja nos fortalecendo dia a dia, para que nós não estejamos desistindo das batalhas, que nós não estejamos sendo levados pelo medo, ou com covardia, não estejamos nos preparando para a batalha, mas que nós estejamos dispostos a seguir, ó Deus, e a cumprir o Teu chamado, e assim lutar com estas armas que são do Senhor.
Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra mais uma vez nessa noite e que ela fale com cada um de nós, possamos lembrar dela durante essa semana, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.